Bom dia. Hoje é 17 de setembro de 2022. A política pão e circo, do latim penis et circense, surgiu na Idade Média, na época do Império Romano. Frase com que o poeta satírico Juvenal critica os que na Roma Antiga pediam trigo no fórum e espetáculos gratuitos no circo, ou seja, aqueles que se contentavam com comida e diversão grátis, sem questionarem o desempenho dos governantes, que desta forma garantiam o apoio da população. Embora seja uma prática antiga, ainda é usada nos dias de hoje. Cestas básicas, eventos populares, projetos sociais, promessas, tudo para pagar o toma lá da cá com políticos de reeleição e manter um certo nível de popularidade entre a população. Que garantias são oferecidas? Nenhuma. A diferença entre os romanos e hoje é que temos a internet e os aplicativos para mensagens via celular. Não é mais sinal de fumaça. Hoje em dia, as informações circulam muito mais rápido e está difícil enganar o povo. Embora alguns ainda acreditam que podem comprar a dignidade do povo, esses têm que ser retirados da vida política pública. Nosso dinheiro para os impostos deveria pagar pessoas honestas e comprometidas com a administração pública. Setembro Vermelho, Biolab, mês de combate às doenças cardiovasculares. Campanha durante todo o mês de setembro. Exames colesterol, HDL, LDL, triglicérides. Por R$ 15 todos estes exames. Informações pelo telefone que está na tela. E a farmácia de plantão neste domingo é a drogaria Nossa Senhora Aparecida. Coração Solidário. Ajude as entidades de nossa cidade. Você já visitou o Bazar Beneficente, em prol da Escola Profissionalizante São Paulo e Minas? Você vai encontrar artesanato, livros, vestuário masculino e feminino, bijuterias, utilidades domésticas, aparelhos domésticos, calçados e muito mais. Aberto de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h, ao lado do RCC, Depósito Rodrigues, em São Simão. E a campanha SOS Grupo Renascer continua. Ajude na campanha com qualquer quantia via Pix. Faça sua doação SOS Grupo Renascer para a chave Pix no número que está na tela. Festival de Prêmios Amaja, no dia 18 de setembro, domingo, às 13h. Praça Santa Isabel, no Jardim das Américas, em São Simão. E no dia 17 de setembro, sábado às 19h, Desengripando a Roleta, somente binguinhos. Agradeço a cada um de vocês que tem compartilhado, curtido e prestigiado o programa São Simão News.
Aos simonenses, aos moradores de Santa Rosa de Viterbo e Luiz Antônio, obrigado pelas mensagens e incentivo. E atendendo a pedidos, vamos adicionar notícias relevantes das cidades da região. Peço a você que ainda não curtiu o nosso canal do YouTube que nos apoie. Assim, vamos atingir um público ainda maior. Já entrou no grupo do São Simão News no WhatsApp? O link está na descrição do vídeo no YouTube. No grupo você recebe em primeira mão as novidades e as novas postagens do programa. E não se esqueça de compartilhar o programa com seus amigos. Obrigado! A Prefeitura de Luiz Antônio oferece 52 vagas em concurso público a partir desta quarta-feira. As inscrições vão até o dia 6 de outubro de 2022. Informações e inscrições no site que está na tela. E qual é a boa para o final de semana? Vem aí a primeira roda de viola da Estância 2A, em Santa Rosa de Viterbo, neste sábado, dia 17 de setembro, a partir das 16 horas. A apresentação de Cassiane Diquinho, Renan e Renato, Marcelo Rocha e Luiz Gustavo. Aos finais de semana, o restaurante rural Meu Reino Encantado tem se tornado uma das mais procuradas opções de programa familiar para o almoço. O restaurante fica na rodovia Conde Francisco Matarazzo Júnior, quilômetro 114, em direção a Santa Rosa de Viterbo, a 10 minutos da nossa cidade. A comida com características da culinária caipira tem atraído um público que valoriza a comida da fazenda, do interior. E o local é propício para ter uma ótima experiência neste sentido. Mais informações e reservas pelo telefone que está na tela. Micas Petiscaria e Salgaderia, na Praça da República 347, em São Simão, São Paulo. Bebidas, chopp e cervejas, café cappuccino, milkshake, refrigerantes, sucos naturais, drinks, porções, salgados, comida de boteco, sobremesas. Micas Petiscaria e Salgaderia. Neste sábado, a partir das 19h30, show de MPB Pop Rock Sertanejo com Evandro Godoy. Praça da República 347, em São Simão. E terça-feira, na Heron Pizzaria e Choperia, é dia de comida japonesa. E o tempo deve mudar, trazendo de volta períodos com chuva ao final da tarde e à noite. Vamos ver a previsão do tempo para a próxima semana. Nos acompanhe pelas redes sociais. Se inscreva em nosso canal do YouTube.
Entre em nosso grupo do WhatsApp. Curta os nossos vídeos. São Simão News, a nossa cidade em notícias. E em homenagem aos 200 anos de nossa São Simão, eu estou trazendo um pouco das histórias de nossa cidade, das famílias das pessoas, histórias contadas pelo seu próprio povo. Vamos receber hoje Elza Maria Aparecida Menegário. Meu nome é Elza Maria Aparecida Menegário. Eu nasci no dia 23 de setembro de 1950, em São Simão. Meu pai, Mário Romeu Menegário, e minha mãe, Elza Túbiro Menegário, também nascidos em São Simão. Eu tive um irmão, o Antônio Cláudio Menegário, falecido. Meu irmão faleceu em 97, com 49 anos. Ele ia fazer 50 anos. Eu acho que a minha infância definiu a minha vida. Eu tive uma infância muito feliz. Eu nasci aqui nessa casa, mas era outro espaço físico que hoje mudou, foi mudada. Meu pai reformou, eram 2 casas. Eu nasci aqui e meu quintal era o rio, o teatro e a casa, o quintal da minha avó. A gente já saía daqui, já atravessava esse cano correndo e já ia para a oficina, já ia para a casa da avó, já juntava os primos tudo para brincar. E esse rio era nossa, fazia caverninha. Esse quintal era um quintal, um baldio, e a gente limpava, a gente mesmo que limpava, tirava o mato para poder jogar queimada, para poder jogar, fazia terrão de terra, esperava secar para depois fazer luta de terrão. Era a coisa mais... Aqui tinha o Luiz, o japonês, que ele tinha o Robertinho, e tinha um outro que tinha um nome japonês que eu não lembro mais o nome dele. Tudo, a gente juntava e brincava tudo, e juntava os amigos do meu irmão, meus primos, a Virgínia, a Sandra, era uma turma grande. Então foi uma vida muito feliz. E essa rua, a gente não saía daqui. Podia, né? Antigamente a gente podia brincar na rua. Bueiro, a gente ia atravessava o rio, enfiava a mão nas locas para pegar peixe. Tudo que é de bom, tudo que é de bom eu fiz na minha infância. O teatro. O telhado desse teatro conhece minha mão e meu pé. Porque eu tinha uma mangueira enorme lá atrás, eu não sei se alguém lembra, era monstruosa a mangueira atrás do teatro. Eu subia da mangueira, eu subia no telhado do teatro e às vezes descia por uma goiabeira que tinha aqui do lado de cá. Então a gente levou eu acho que o anjo da guarda olhava a gente, até que um dia eu já tinha me mudado, eu mudei para a padaria, lá para a padaria com 8 anos, quase 9. E eu senti saudades.
Aí a minha avó saiu de lá e veio morar aqui. E eu senti saudades e vim aqui sozinha. Eu nunca esqueço, eu subi na mangueira, subi no telhado. E de lá eu vi a minha avó mexendo um tacho no quintal. E eu gritei toda bonita lá de cima: "Oi, vó!" Ela só estendeu os braços e fez assim para mim: "Pelo amor de Deus, desce daí, menina!" Só isso que eu vi. Como ela era muito brava, não sei, não lembro de ter descido do teatro. Eu sei que eu desci por onde eu subi. Porque isso não era, não, todos nós. Nós entrávamos no porão do teatro e pelo ponto que tinha do teatro, que tinha aquela tábua que ficava o ponto para não esquecer, para as pessoas não esquecerem o que ia falar. A gente abria a tampa, assistia filme por lá e depois aí deixava a tampa cair, fazia aquele barulhão. Aí o homem lá do cinema dá bronca na gente. A gente viveu uma infância... Eu vivi uma infância linda. Eu era protegida porque eu era a mais nova de todos. Meu irmão era quase 4 anos mais velho que eu. Então eles me protegiam entre aspas. Mas eu tinha que me virar. Se eu a bola vinha em mim no mesmo jeito que ia nos outros, e eu tacava do mesmo jeito. Então, foi uma vida, e eu tinha que sobreviver ali naquele meio. Então, eu não deixava... Eles queriam me proteger, mas ao mesmo tempo não conseguia, porque eu queria fazer tudo aquilo. A gente descia esse rio, passava embaixo da ponte, descia esse rio, até tinha uma máquina que beneficiava arroz e fazia aquelas montanhas de palha. A gente subia no telhado do prédio para pular nas palhas de arroz, vinha tudo pinicando, mas a gente não dava bola para isso. Cada aranha desse tamanho que passava, a gente nem ligava. Então eu tive uma infância, eu fui arteira, bueiro, eu entrava dentro dos bueiros para sair no rio. A gente não tinha... E a minha mãe, se ela deixava, mas não segurava. Ela não conseguia dominar, porque a infância é infância. E aquela época era criado mesmo. Ela sabia que eu estava ali, mas às vezes eu ia de lá para baixo, ela não via. Então, mas sempre com o meu irmão, ele sempre me protegeu, sabe? E eu tive uma infância muito feliz, graças a Deus, que eu ia na piscina todo dia. Meu pai que me ensinou a nadar, eu tinha 7 anos, e eu queria ir na piscina, e o Antônio Cláudio, meu irmão, não gostava. Aí meu pai falou assim: eu vou lá todo dia à tarde te ensinar a nadar. E foi ele que me ensinou a nadar. O dia que ele viu que eu estava nadando, ele falou assim: agora você vai aprender a se virar. Agora você vai aprender tudo. Aquele trampolim a gente virava de cabeça, pulava de costa, pulava de frente, pulava de qualquer jeito. Eu atravessava a piscina no mergulho, embaixo da água, nadando. Foi uma vida diferente. Hoje o jovem não vive mais isso, a criança não vive mais isso. Quer dizer, meu pai deixava a gente, eu, a Virgínia e a Sandra, a gente ia sozinha. Seu Renato é que olhava a gente, era seu Renato que cuidava da gente. Eu era tão arteira que a Cristininha outro dia estava lembrando, você lembra, Zé Maria, que você dava caldo na gente? A gente entrava na água, não sabia nadar, você ia lá e dava caldo na gente. Eu era mas tudo na brincadeira, sem maldade, não tinha maldade. Aí eu aprendi a nadar, eu fui ótimo, eu era a melhor de todas que nadava muito bem. Isso foi uns
3, 4 anos, eu só parei de ir na piscina, acho que com uns 12, 13 anos. Aí depois eu parei, sosseguei, ia de vez em quando e nadava. Aí tinha tamanduá, a gente ia pro tamanduá. Eu fui baliza das fanfarras. Eu fui muito tempo baliza. Na minha infância também eu fui anjo. Só que anjo, eu não conseguia ficar na procissão, eu fugia. Porque era uma coisa muito monótona para mim. Eu era muito ativa. Aquilo ali, a minha mãe me vestia de anjo porque ela achava bonito, mas eu realmente, não é contra a religião, não é nada disso. Mas porque eu queria mais, eu era ativa. Eu não queria, aquilo ali era muito monótono para mim. Então aí vinha a minha professora reclamar com a minha mãe que eu tinha fugido da procissão. E eu fui anjo, fiz a minha primeira comunhão com 12 anos. Eu lembro que eu vim de vestido longo pro meio da rua, eu e a Lúcia, andando pela rua, subindo nos bancos do jardim com aqueles vestidão de primeira comunhão. Era assim. E a minha mãe na padaria, não podendo sair daquilo ali, porque o trabalho era duro. Eu entrei na escola com 6 anos, porque eu não podia, naquela época, não podia matricular com 6 anos. Aí a minha mãe foi conversar com o diretor, que acho que era o seu Fausto, e pediu para ele se eu não podia frequentar a aula, porque eu tinha perdido todos os amigos, eram todos mais velhos que eu, todos estavam na escola, menos eu. Então eu ficava sozinha. Aí o que aconteceu? Ele não me matriculou, ele me colocou na escola como ouvinte. Naquela época era esse termo usado, como ouvinte. Eu fui embora, mas chegou uma hora, a minha maturidade não conseguia, porque o ensino antigamente era completamente diferente. Não era como o ensino de hoje. Exigia, cobrava muito mais. Aí eu passei até chegou no 3º ano, eu precisei voltar, né? Fazer novamente. Aí fiz 3º, 4º, 5º ano, aí fui embora. A dona Eudélia Fonseca foi a minha primeira professora. Linda, maravilhosa, calma, uma professora assim, ó, excelente. A segunda professora foi a dona Yolanda Jorge. Minha terceira professora foi a dona Nelly Miele. Dona Nelly. A do 4º ano foi a dona Vera Burim. Eu dei um trabalho para a dona Vera. Se você, que agora ela faleceu, mas se perguntasse assim para ela, e a Elza Maria, como que era na escola? Ela não esquecia de mim, porque eu era terrível. Ela lembrava de mim, brigava dentro da sala de aula. Uma vez eu briguei, dei uma varada, peguei a vara que usava, a régua, para bater na menina, a dona Vera puxou. Eu era terrível. Também sofri bullying, viu? Não é porque eu sou loira do olho azul, porque eu também sofria bullying. Praticava, mas também sofria. Porque eu era branca, eu tinha um cabelo branquinho de loira, e me chamavam de loira aguada, zóio de gato, e aí eu brigava. Eu fui criada bem à vontade, aí eu brigava e fazia bullying, praticava bullying também. Então, naquela época eu não tenho trauma não, viu? Acho que naquela época ninguém tinha trauma. Foi muito bom. No Simão da Silva. Fiz o Simão da Silva até o 5º ano.
Depois entrei no ginásio, aí entrei no Cavica. E eu cheguei a prestar, para entrar no ginásio, no 4º ano, eu tentei entrar e não consegui. Aí tivemos, por lei, foi obrigatório, foi obrigado a fazer o 5º ano, porque não existia antes, não tinha o 5º ano. Foi esse ano, não lembro o ano que foi, mas eu tinha o que? Foi em 60 e pouco. Aí a dona Ione Borelli me deu aula no 5º ano. Aí eu precisei de professor particular, naquela época tinha isso, porque você tinha que saber expressões, você tinha que saber análise sintática, você tinha que saber tudo. Hoje isso é o nível, escola básica, é a 8ª série que aprende isso, a gente tinha que aprender isso na 4ª série. Tinha que saber análise sintática, redação, tudo. Então, era difícil mesmo. Como a gente não lia, eu não lia muito, porque tinha gente que ia embora com mais facilidade, mas eu não tinha muito hábito de ler, porque tinha um quintal para brincar, tinha mais coisa para fazer. E eu consegui entrar no ginásio, mas também não fui bem. Aí o que aconteceu? Aí minha mãe falou, então vai estudar à noite e você fica aqui na padaria comigo e você vai estudar. Aí eu saí do ginásio, fui fazer a escola de comércio, o básico. Fiz o básico, que foi excelente, fui embora. Tinha notas ótimas, excelentes, ótimos professores de contabilidade, tive aula de tudo. E eu tenho muita facilidade por causa dessa escola, dessa base que eu tive na escola de... Aí saí e fui fazer normal, que é o magistério. Fui fazer escola normal. Aí foi uma época boa na minha vida, a escola. Tinha muitos amigos. Naquela época vinha gente de fora fazer, vinha gente de Santa Rosa, Luiz Antônio, assistir aula aí no Cavica. Tinha 2 ou 3 salas, de tanta gente que tinha. Então, nossa formatura foi maravilhosa, porque tinha muita gente. E eu fui presidente da turma para fazer a formatura. Trabalhamos muito. Eu sempre tomei essa iniciativa de fazer as coisas. Eu lembro que a gente fazia, ganhava feijão, vendia para comprar outra coisa, para fazer almoço, para fazer... Se virava, a gente se virava. Ia nas ruas, no supermercado, nas vendas, nos armazéns naquela época, pedia as coisas, davam, a gente fazia um almoço, cobrava, fazia baile, fazia festa e arrecadava dinheiro. A nossa formatura foi tudo de bom. Nós tivemos... Aquela época era mais fácil do que hoje. Era muito bom. Minha época de escola, assim, eu convivia bem com os professores, nunca com os amigos, nunca tive desavenças, Eu estudava à noite, de dia tinha que arrumar alguma coisa para fazer. Eu adorava tudo aquilo que eu fazia. Sempre entrei de corpo e alma em tudo que eu fiz na vida. E baile de debutante, quantas debutantes que eu não arrumei naquela época. Eu lembro da Maru, da Marilena Luciano. Eu lembro que o cabelo dela eu fiz um coque, aquela época, em 68, 69, eu fiz um coque bem aqui em cima, todo feito de trancinha. Ela foi debutar, o cabelo dela ficou... É uma imagem que eu nunca mais esqueci.
Quer dizer, eu tinha 18 anos, me marcou muito. E minha primeira cliente, né? Com 18 anos, que foi a dona Vera Burim. Eu também não esqueço disso, eu não esqueço mais. Ela foi minha professora, depois foi a primeira pessoa que entrou no salão e falou, corta meu cabelo. E depois voltou. Agora, me pergunta, quem que me ensinou a cortar cabelo? Ninguém. Eu posso confessar a você que eu sou autodidata. Depois fala assim, é o dom. É o dom, já nasci. Porque eu sabia que eu tinha que fazer, eu tinha noção de que um lado é maior, de que um lado estava menor, de como que eu ia cortar, sabia tudo. Agora, ninguém me ensinou. Então, quando alguém fala assim, eu vou abrir um salão, eu falo, você gosta? Você primeiro precisa gostar. Depois as outras coisas, você vai aprendendo. Primeiro precisa gostar muito, senão não abre. Em 70 eu me formei. Aí eu já tinha montado um salãozinho lá no fundo da padaria. Eu trabalhava à tarde. A Virgínia fazia a unha e eu mexia com o cabelo. A primeira pessoa que foi cortar o cabelo comigo, quando ficou sabendo, foi a dona Vera Burim. Ela queria me dar força, porque ela sabia que eu era firme, que eu ia para frente com aquilo. Acho que ela talvez porque ela confiava em mim. Aí fiquei ali, mas meu pai e a minha mãe se sentiram na obrigação de me dar uma faculdade. Porque a minha mãe sempre sonhou em estudar e os pais não deixaram. Porque naquela época a mulher não podia estudar. A sua irmã não estudou, você também não vai estudar. Então, aí eu fiquei, vou ou não vou? Vou ou não vou estudar? Aí, meu Deus do céu, o que eu faço? Aí tinha a faculdade na época era desenho e plástica. Aí, para viajar todo dia, naquela época não tinha horário, não tinha ônibus para ir. Eu morei em Ribeirão, entrei na faculdade, ainda era no Mosteiro. Era lá em cima, no Mosteiro. Estudei lá até o 3º ano. Antes de terminar, acho que no 2º semestre do 3º ano, nós passamos lá para a faculdade mesmo, que é a UNAERP hoje. Eu me formei em 74. Eram quase todos de fora. Eu morava com uma amiga de Taquaritinga, Rio Claro. Rio Claro. A Sirlene e a Ana. Nós moramos juntas por dois anos. Aí depois eu resolvi não ficar mais lá, resolvi viajar. E a Duca, Dona Duca, que era professora também de desenho, o marido levava ela todo dia e eu aproveitava a carona e ia com ela. Me formei em 74. Me formei em 74. Aí em 75 eu precisei fazer uma complementação, porque já tinha entrado a educação artística. Aí eu precisei fazer umas matérias complementares. Aí eu fiquei mais um ano. Aí em 75 tive excelentes professores. Pedro Manuel Gismondi, Leonelo Berti. Eu fui inclusive eu fui monitora do Leonelo Berti. Eu fui uma excelente aluna na faculdade. O que eu não gostava muito de estudar na minha adolescência, eu passei já para a fase mais adulta. Eu fui uma excelente aluna. Fui monitora do Leonelo Berti, que eu tenho um documento assinado até hoje por ele. O Assano Vacarini foi meu professor. O Amêndola, que era fotógrafo.
Esses assim que eu mais lembro, a Fúvia Stefanini. Então eu só tive professores bons. Aí depois eu tinha um tempo de espaço de tempo e eu encaixei algumas aulas e fiz 2 aperfeiçoamentos. Um em didática e o outro em pedagogia. Aí em 75 eu já comecei a dar aula. Aí dei aula, fui dar aula, aí eu dei aula e comecei em Bento Quirino por causa disso, porque eu peguei uma substituição de 1 mês. Por essa substituição eu criei um vínculo. Quando chegou em 76, eu já pude participar, já pude me inscrever e concorrer e já pegar aula. Aí foi de 76 a 86. Aí eu parei, dei aula 10 anos. Dei aula 10 anos, também uma época boa. Dei aula assim, ó, eu tive tantos alunos que teve ano de eu lecionar em 7 escolas. Lecionei até na Fazenda Malha. Lecionei em Santa Rosa, em 3 escolas. Dei aula no Simão da Silva. No Caviga foi pouco. No Caviga dei aula pouco tempo, porque lá tinha muito professor efetivo. Dei no Simão da Silva, dei em Bento Quirino. Teve ano de eu lecionar em 7 escolas. Era uma loucura a minha vida, eu andava para lá e para cá. Mesmo grávida, eu dei aula. Aí eu continuei, meu filho nasceu em 78, eu continuei dando aula até 86. E trabalhando também, em 83, também trabalhando no salão. Aí chegou, o movimento começou a aumentar, eu tinha cliente que precisava de um horário mais tarde, e aí eu abandonei, tive que larguei de dar aula, porque eu prefiro fazer, falei, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer o que gosto. Então eu decidi. Aí em 83, eu tinha uma boutique, eu tinha uma loja, eu e a Joana Henrique, nós éramos sócias, e tinha um fundo. Aí eu falei assim, Joana, vamos montar um salão aqui no fundo? Eu tenho uma vontade de voltar a ser cabeleireira, eu gosto tanto. Vamos. Aí ela falou assim, não, mas monta você, e nós ficamos com a loja, monta você, e deu certo. Aí foi embora. Em 86, já tinha construído o meu salãozinho na frente, que o atual é na frente do Bradesco. Fui fazer a faculdade, mas ainda ficava, eu não conseguia ficar sem esse meu lado criativo. Quando tinha festa, eu arrumava o cabelo das pessoas, sempre fui assim, maquiava, andava muito bem maquiada, muito bem arrumada, porque eu tinha esse lado meu, eu gostava disso, gostava de arrumar cabelo. E era era o que eu queria. Mas eu comprei e construí na época, aquela fase da inflação, que o aluguel dobrava em um mês, a gente ficava assustada, aí resolvemos fechar a loja. Aí fechamos a loja por causa do aluguel, porque no mês assim, ó, era 300, ia para 600, eu nem lembro quanto que cruzeiros, eu acho que é cruzeiros, aquela inflação louca. E eu aproveitei da inflação e comprei o prédio. Comprei o prédio, mas reformou inteirinho. Era um cômodo só de 32 metros quadrados. Quando foi em junho, dia de Ribeirão Preto, não esqueço,
dia 19 de junho. 19 de junho de 86, eu estava mudando para o meu salãozinho novo. Eu já tinha 2 funcionárias naquela época. A Érica, que faleceu, e a Fátima. Aí chamei uma manicure, aí logo conheci a Beth. A Nair saiu, foi fazer unha particular, unha por conta própria. Aí entrou uma moça, que também foi embora, não deu certo. Aí veio a Beth. A Beth era maquiagem. A Beth gostava de fazer maquiagem, ela fazia mão, porque ela foi adquirindo prática e fazia mão. Mas aí a Beth entrou para fazer a maquiagem. Foi naquela época, assim, ó, dos anos 90, de 90 era o auge, todo mundo se arrumava, todo mundo passou a se arrumar, se maquiar. Noivas, você nem imagina quantas. Já arrumei noiva triste, noiva tremendo, noiva feliz, noiva infeliz, noiva que levava cerveja, de tudo que você puder imaginar. Noiva que assustava a hora que olhava no espelho e falava assim: que linda que eu estou maravilhosa, como eu estou bonita, meu Deus do céu. Assim, tudo isso. Já vimos noiva que também não gostou, tivemos que reformar, tivemos que mexer, mas foi assim, ó, foi muito bom. Se perguntar para mim quantas noivas, não conto na ponta do dedo, não dá para contar. Era assim, dia de trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite sem parar. Se for contar nos dedos, dava 20, 25 freguesas, clientes que entravam e saíam, e fofoca para lá e me disse para cá que isso sempre existia. E falava assim: isso saiu lá na Elza. Mas não era a Elza que fofocava, eram as que estavam esperando e fofocavam e falavam: eu vi isso no salão da Elza. E isso daí aí começou a minha vida profissional. Eu sempre fui precoce. Eu com 12 anos eu já tinha essa formação. Tinha uma formação, já parecia uma mocinha, já era mocinha. Mas a cabeça, né, bem, era de... Com 12, 13 anos eu já tive um namorado, comecei a namorar. Com 14 anos, 13, 14 anos já ia em baile. Já dançava, já queria festar. Eu gostava de festa mesmo. Já ia em baile. Quando teve baile de debutante, eu não podia debutar porque eu já estava cansada de dançar. E a gente dançava mesmo, dançava. Aqui no Líder Clube tinha uma vitrolinha desse tamanho que punha aqueles discos do Rei Conif. E a gente dançava e tinha meu irmão, Antônio Cláudio, tinha várias pessoas que iam dançar para aprender a dançar. Os homens aprendiam a dançar ali, mas era só a nossa turminha. E a gente dançava e ensinava, aí aprendeu a dançar. Aí a gente dançava qualquer música, era bolero, era uma das nossas diversões. Aí veio o Recreasta. Eu não sei em que ano que foi inaugurado o Recreasta, eu não lembro. Com 16 anos eu comecei a namorar. A minha adolescência, assim, eu vivi por causa da escola, vivi bem pela escola, pelos amigos, mas ia em bailes, continuava indo em bailes que eram lindos, maravilhosos. Não via a hora de ir no baile. Eu fui no baile muito cedo. Fui com cada baile que ia era uma roupa diferente, era um vestido diferente, uma maquiagem diferente. Tinha tudo isso. E dançava a noite inteira. Dançava. Ainda era da época que vinha tirar a gente para dançar. Quando a gente não queria dançar, saía correndo ou falava não.
mas não podia, né? Aí depois foi mudando, né? Aí comecei a namorar, acabou. Aí era só com o namorado. Mas tinha orquestras, a gente dançava. Eu lembro um baile que teve uma banda que logo que saiu o Twist, que a gente dançava o Twist, e veio um rapaz, me convidou e perguntou se eu dançava. Eu falei, eu danço. Nós dançamos de puxar aí no meio das pernas, demos um show nós dois dentro do salão. Não lembro se alguém lembra disso, mas eu lembro. Não era para me mostrar. É porque realmente era do fundo, vinha do fundo essa vontade, essa alegria, essa vontade de dançar, essa vontade de participar. Nunca tive essa intenção. Aí comecei a namorar, mas namorei muito tempo. Só me casei depois que eu me formei. Aí minha vida, assim, aquele namoro, fui para Ribeirão, nunca tive outro namorado, nunca, nem pensava. Me casei em 75. Aí me casei em 75, em julho de 75. Aí meu filho nasceu em 78, fevereiro de 78. Meu marido era o Sérgio Carlos de Paula Ribeiro, conhecido como Serjão ou Sérgio Ranzani. Em 78, em 16 de fevereiro de 78, nasceu o meu filho Mário Marcos de Paula Ribeiro. Hoje ele também continua, tem uma chácara aqui perto, continua vivendo aqui. E 2 netos, Bruno Soares de Paula Ribeiro e Mário Marcos de Paula Ribeiro Júnior. Ele se casou com Ariane Sofia Soares Ribeiro. A padaria, eu lembro que meu pai tinha muito funcionário. E ele trabalhava a noite inteira. Às vezes eu chegava mais tarde em casa e eu ficava lendo alguma coisa. Eu lembro que eu escutava ele conversar com os empregados e sempre foi de falar besteira, sempre. Falava com a maior naturalidade, mas era um pai muito enérgico, cobrava muito de mim, não deixava eu chegar tarde em casa, não podia entrar no carro do namorado, e tinha essas coisas antigamente. Até que isso, depois de muito tempo, e a padaria assim, ó, era uma alegria. Minha mãe ficava no balcão e entrava gente o dia inteiro, entrava gente de todas as idades. Entrava e um tempo ela não deixava eu ficar ali no balcão trabalhando, ela não gostava, ela me empurrava, disse que eu não sabia atender e ela não deixava. Então eu sempre procurei um outro lado, um outro canto, ia na casa de amigos. Foi aí, mesmo na padaria, eu ia para a piscina, eu ia nadar, eu ia passear, eu ia andar de bicicleta, e ela não deixava muito. Na padaria, sim, era o dia inteiro. A padaria era a padaria do Seu Romeu. Padaria do Seu Romeu, todo mundo Dona Elza. Tinha mais padarias, mas ela chamava Padaria Nossa Senhora Aparecida. Ela era ali do lado do Bradesco atualmente. Era o número 223. E ali entrava gente o dia inteirinho. Era pobre, era rico, era enjoado, que não era enjoado, porque todo mundo ia atrás de pão, logicamente, de rosca,
que era o pão alemão que meu pai fazia, e os doces assim, ó. Até hoje eu procuro algum doce parecido com o que ele fazia, não acho. Nunca achei. É o sabor, eu acho que é o sabor da saudade, que eu não encontro porque não existe sabor, a saudade, mas eu sinto muita vontade de comer aqueles doces. Porque às vezes eu nem almoçava, eu já chegava da escola, ia na vitrine e comia doce. Nunca fui tão gorda, não, sou mais gorda agora. Mas era de quinta-feira, era o dia de mais movimento, porque meu pai enchia as vitrines. Enchia as vitrines. Tinha e alegria, porque a minha mãe, mesmo acordando cedo, ela acordava 2h30 da manhã para trabalhar, e ela já começava a embrulhar aqueles pães, porque os pães iam ser entregues na usina Santa Clara, em Bento Quirino, e nas casas de pessoas que não podiam ir buscar. Então era entregue tudo embrulhado e amarrado. Os empregados colocavam numas bicicletas com cestas desse tamanho, cestas enormes. Que quantas cestas já não voaram por causa de tombo de bicicletas e funcionários que se machucavam, aquelas coisas loucas, porque eles corriam, não tinha movimento na rua, de madrugada, corriam por essas ruas e acabavam caindo. Então, era uma preocupação, meu pai sempre muito preocupado com isso, ficava, fulano caiu, se machucou, e era aquela preocupação. E a minha mãe também, subia aquelas escadas com cesto de pão, e descia, e de dia aquela felicidade. Começava a entrar gente, já acordava rindo, já meu pai, eu ia dormir rindo porque escutava as besteiras que ele falava para os empregados, que devia ser assim, ele chegou a ter até 8 funcionários, todos trabalhando de madrugada. Uns só entregavam pão, outros, mas sempre assim, ajudando a fazer doce um entrava à tarde para fazer a massa, porque ele precisava descansar, ele dormia toda a tarde. Um entrava para fazer a massa e punha nos tanques para a massa crescer, para depois de madrugada começar a trabalhar. Eu lembro que teve épocas na vida dele que ele começava a trabalhar na sexta-feira, que ele começava a trabalhar 10h30 da noite e ia até o dia seguinte, porque ele fazia pão dobrado, para trabalhar menos no domingo, para ele poder descansar mais. Pois você acredita que ainda sobrava tempo do meu pai ir nos bailes para dançar comigo? Quando ele entrava, ele também gostava de dançar, às vezes ele saía, tirava uma folga para ir ver os bailes, ele entrava e me chamava para dançar. Eu amava isso, eu adorava dançar com ele, porque meu pai, assim, mesmo ele falando besteira do jeito que ele falava, eu era uma pessoa que eu tinha o maior respeito do mundo. Eu sempre respeitei muito meu pai. E ele também me respeitava do jeito que eu era. A minha mãe não me aceitava muito do jeito que eu era, não. Meu pai já reconhecia mais a minha alegria. Meu pai é descendente italiano. Meu pai, a mãe dele, minha avó Júlia Menegário, Júlia Ferrari Menegário. Ela veio da Itália com 5 anos. Eu sei pouco da história dela. Antigamente não se contava muito, né, sobre... E convivi também muito pouco com ela, porque quando eu entrei na padaria, ela foi embora. Aí ela foi morar em Ribeirão com um dos filhos, ficou lá um tempão, eu fiquei um tempão sem vê-la também. Meu avô, eram 9, ela teve 9 filhos, meu pai foi o segundo. Ele foi para São Paulo, trabalhou 9 anos em São Paulo. Trabalhou 9 anos em São Paulo, aprendeu tudo que tinha que aprender. Tudo que ele fazia, ele aprendeu com portugueses, em padarias de portugueses.
Ele era um confeiteiro, um padeiro e confeiteiro perfeito. Ele não admitia que saísse um pão feio. Quando estava muito frio, ele punha água quente na água. Quando estava muito calor, ele punha gelo na água para o pão ficar sempre com aquele mesmo padrão. E ficava bravo, xingava muito, falava nome feio. O forno ainda era de lenha. Às vezes, quantas vezes que eu pus fogo na lenha para o forno já ir esquentando para ele levantar de madrugada e começar a trabalhar. Muitas vezes eu fiz isso, porque ele não podia acordar para pôr. Então, quando podia, ele sempre pedia para alguém, às vezes até para o guarda noturno ele pedia para fazer isso, para ele poder descansar mais, porque acho que punha fogo no forno 10, 10h30, por aí, e era a hora que eu tinha que chegar em casa. Eu trouxe amigas aqui para São Simão, que a hora que elas comeram os doces que meu pai fazia, os doces de abóbora, os doces de batata doce, são aqueles doces hoje esses doces bem caipira que eles falam, que a gente não come mais, aquele doce feito com carinho, doce de abóbora, eram os que eu mais gostava, pé de moleque, doce de leite, tudo feito assim fresquinho, gostoso. Hoje a gente não vê mais isso. Foi um tempo bom. Ia muita gente lá, ia muita gente. A história que eu lembro era uma história de um freguês que ele não podia comer doce. E ele adorava um doce que chamava bombocado assado. Ele era diabético e obeso. Então ele ia lá e falava assim: Dona Elza, me dá 3. Ele punha os 3 na mão, ia na porta, olhava para ver se passava alguém conhecido para não ir falar para a esposa dele, e ele comia os 3 de uma vez só. Isso é uma imagem que eu não esqueço nunca, porque o doce era muito bom, era um bom bocado assado. Tinha outros, né? Mas esse também era o meu preferido. E eu estou contando porque, como eu gostava muito do doce que ele comia, que ele gostava, que comia de 3 de uma vez só, um atrás do outro. Ele enfiava um e comia outro, e não podia comer. Então, para você ver que ninguém resistia o sabor bom, do bom que era aquilo. Aí tinha as torradas, os palitos. Meu pai não era confeiteiro, ele não fazia muito bolo de casamento, essas coisas ele não fazia. Ele era mestre mesmo na panificação, ele era e no doce. E vendia outras partes lá de chocolates, que isso era normal, balas, tinha um mostruário, tinha um expositor assim de vidros de bala com vários. Tinha uma balança que naquela época tinha que era grande, mas era uma época, tinha um cuco na parede com um São Jorge em cima, que eu não esqueço. São coisas gostosas de reviver. Eu não participava muito da família reunida, foram poucas festas, mas quando reunia era uma loucura, porque a juntar 9 homens com todos os filhos, com tudo, ela fazia ravioli, fazia as massas, fazia maioneses, fazia tudo, aquela fartura, aquela coisa. Eu mais me reunia, não na parte do meu pai, eu mais me reunia com a parte aqui da minha mãe. Porque aqui morava a mãe da minha mãe, que também é italiana, a Maria Bonagamba Tubero. Ela chamava Maria e tinha apelido de Nenela. A Nenela era aquela que dava aquelas risadonas no cinema. Ela não sabia ler, mas ela dava cada gargalhada que todo mundo fala que a dona Nenela
ria, dava gargalhada e todo mundo ria de ver ela rir. A dona Nené, ela era também uma italiana alegre e a gente se reunia aqui. Porque aqui morava todo mundo, morava meu tio Hermano, que é irmão da minha mãe, meu tio Walter, minha tia Ivone, com todos os filhos, moravam tudo aí. Meu tio Walter era solteiro, mas era meu tio Hermano e minha mãe, e com todos os filhos também. Então ali era nossa, isso desde a infância. Depois já foi abrindo, porque foi crescendo, cada um arrumou um namorado, cada um aí já não se reunia tanto. Aí passou a ser cada um na casa de um, mas era uma festa. A gente assim matava leitoa, era aquelas festas. A gente ganhava caixas de bolacha, que eu não lembro se era bolacha importada, mas ela tinha um gosto diferente. Tinha nozes, avelãs, castanhas, era isso que a gente... A castanha portuguesa, eu sempre gostei. Não tem, a castanha hoje em dia não tem mesmo o gosto que tinha antigamente. A gente comia de prato, assim, ia abrindo e comendo. A gente quebrava nozes na porta, minha avó xingava. E era aquela bagunça, porque fazia sujeira no chão, não gostava. É coisa de criança mesmo. Aí a gente saía pra rua pra brincar, mas foi muito bom. A gente corria atrás de costureira, a gente corria, todo mundo queria fazer vestido, mas tinha baile muito frequente, João. Tinha baile, bem dizer, quase todo mês. No Recreasta, tinha bastante baile lá no Líder. Mas eu lembro assim, do Líder, eu lembro que eu fui em muitos, eu lembro mais aqui do Recreasta. Que a gente vinha grandes orquestras grandes. E enchia, ficava cheio. O Silvio vinha vender mesa, a gente comprava mesa. E vestidos assim, cada baile era um vestido, todo mundo. Cada baile tinha que fazer um vestido, não podia repetir o vestido. E era assim, tinha que arrumar costureira. Eu mesmo gostava de desenhar os modelos no meu vestido. Minha tia Ivone, uma época, fez vestido para mim. A dona Albertina fazia vestido, a Isaura, a Tereza. Dependia do modelo e da época, cada época era uma costureira. Então, a minha época, assim, eu já usei longo, usei midi, usei mini, usei de tudo e usei comprimento normal. Eu vivi todas as épocas. Uma vez eu pus um vestido tão curto que a minha mãe falou assim: nossa, Rosa Maria, onde você vai com esse vestido tão curto? E meu pai ainda na porta da padaria, eu lá na porta da padaria, e um tamancão branco de salto, e o vestido de fundo branco estampadinho assim. Minha mãe falou: onde você vai com esse vestido curto desse jeito? Meu pai falou assim: tá nada, ela tá linda. Meu pai se identificava, por isso que eu falo assim, a minha mãe já era, acho que é porque a mulher, né? O homem já enxerga de outra forma. Mas o meu prazer era me vestir, sair para passear, sair para dançar, sair para namorar, sair para... Era assim. A minha adolescência, até 16 anos, não lembro de muita coisa. Cidade contra cidade foi... Qual que é o nome da cidade? Getulina. Eu fiquei muito lá no fundo do camarim porque a gente tinha que se arrumar. Mas na verdade onde eu queria estar era na plateia e não pude. Então não deu para eu ver muita coisa. Principalmente coisas da outra cidade. Eu não vi. Mas assim, a gente ficava ajudando uma a se arrumar, ajudando a outra a se arrumar.
e a gente mesmo se arrumar, porque eu não tinha cabelo comprido, eu tive que usar peruca, naquela época, porque acho que nós fomos com uma tiara que tinha umas anteninhas, porque a gente era de outro planeta, então um macacão prateado, bonito, todas iguais, e a nave que pousou no planeta, a roupa dela era em roxo, prata, e a nossa era só prata. Foi muito bonita a dança. Nossa, todo mundo, foi uma loucura. Foi uma loucura, porque a gente achava que quem fosse apresentar o programa fosse o Silvio Santos. E não foi o Léo Santos. Aí a hora que nós chegamos lá, que nós soubemos, já foi uma decepção. Não foi legal. Porque a gente achava, e outra, nós achávamos que eles iriam gravar e dar uma cópia pra gente trazer. Porque foi assim, as roupas confeccionadas foram tão detalhadas que cada jovem, cada moça representava o que a nossa região produzia. Então, assim, o milho era um macacão amarelo todo bordado com milho, um grão furado e bordado inteirinho com milho. É a roupa que eu não esqueço. Então, porque aqui os produtores naquela época eu não lembro detalhes assim, tudo, mas eu só sei que foi tudo muito bonito, foi tudo muito bem feito, foi muito bem caprichado. A dona Zilda se desmiolou para fazer tanta coisa. Foi lindo, era um carrossel que girava e aí ia aparecendo o que a nossa região produzia, o que a nossa cidade produzia. Então, acho que foi a geleia de Mocotó já existia, a argila, o milho, eu não sei o que mais, café, foi tudo muito, muito bem confeccionado, foi maravilhoso. E eu não cheguei a ver isso. Eu não vi, nem depois. Eu sabia que ia acontecer aquilo, mas não cheguei a ver completo, a cena completa de tudo aquilo. Foi uma pena, mas a cidade ficou alvoroçada. Mas como nós perdemos, morreu, ficou meio tristonho. E a cidade getulina falava assim, aí ó, não adianta nada, são tudo uns burros bem vestidos. Eu não esqueço disso. Eu falava assim, o que adiantou vocês andarem com roupas lindas, maravilhosas, se vocês perderam na prova era a prova perguntas e respostas de conhecimentos gerais e nós perdemos. Chegou aí, nós perdemos. E quem foi responder foi o Darcy Pedro. E perguntou quem que tinha inventado a lâmpada. E ele não sabia responder. Então, ou ele ficou nervoso, porque devia saber, né? Ele ficou nervoso e não respondeu, e nós perdemos. Então, mas no resto nós somos um sucesso. Foi muito bonito, foi uma pena. Mas participamos. O importante era participar. Fesica eu lembro de vários Fesicas, porque a gente torcia pra gente de São Simão. Eu lembro que a gente torcia pra gente de São Simão. E eu torcia muito pra Neuza, porque a Neuza era nossa amiga. E quando ela perdia, ela ficava muito brava. Isso a gente lembra. Dia que eu me casei, em 75, muitos amigos meus não foram no meu casamento porque estava tendo Fesica. Em julho de 75. Vários amigos meus não foram porque estava tendo Fesica e não podia deixar de ir no Fesica. O único carnaval que eu não pulei na minha vida foi quando eu estava grávida. Muitos carnavais, muitos blocos. Tendo concurso ou não tendo concurso,
a gente participava, ia para bloco. Se ganhasse, ganhou, não ganhasse, não ganhou. O que a gente queria era dançar e fazer bloco. Queria participar. Então, começou assim, ó, entre nós, Virgínia, Sandra e amigos. Aí fez um ano, nós fomos de espanhola. Aí no outro ano já começou a aumentou mais um pouco. No outro ano já foi que a gente foi de as requintadas. Que nós fomos, eu tenho as fotos aí, só que eu preciso achar. Por as requintadas, nós fomos com preto e pink, a roupa era preto e pink, tinha sombrinha, tinha piteira, tinha meia, tinha cinta-liga, tinha espartilho, foi linda a fantasia. Não lembro se teve concurso, não lembro. Aí logo no clube eu não lembro mais se nós fizemos não, porque aí depois aí já começou o carnaval de rua. Aí começou o carnaval de rua, eu não lembro se eu fiz, mas mesmo assim na nossa adolescência, a gente fazia bloco com coisinhas simples, fazia bloco com pano de algodãozinho e costurava só, para participar, para fazer uma fantasia. Era os Anjos do Além, a gente fazia, inventava na hora, fazia aqueles blocos bem que não tinha nada a ver de bruxa, ia vestida de bruxa, fazia bloquinho. Sempre foi, mas desde criança, João. A Lúcia Pedro, a mãe da Ana Lúcia, da Bel, do Luiz e ela era minha vizinha, ela era minha madrinha e minha vizinha aqui. Minha mãe costurava, a Lúcia ajudava ela a fazer minhas fantasias. Eu lembro que ela fez uma fantasia de bailarina para mim, assim, que eu amei. Eu guardo isso até hoje. Ela era cor-de-rosa, eu fiquei encantada com aquela saia de tule, aquela coisa, aquele sapatinho, assim, era aquilo que eu queria. Chegou no outro, eu não sei se eu fiz mais, não lembro, mas teve um ano que eu fui de galo e eu não me conformava. É linda a fantasia, tinha pluma atrás aqui para imitar o rabo do galo, tinha crista bordada com lantejola e eu não me conformava ser galo. Eu falava, eu não quero ser galo, eu quero ser galinha. Olha, João, eram umas coisas assim, e elas riam de mim pela minha ingenuidade. Mas não era, eu sou mulher, eu quero roupa de mulher, eu não quero ser o galo, eu quero ser a galinha. E a minha mãe falava assim, para com isso, você vai de galo e encerrou o assunto. E eu fui de galo, mas eu não lembro de ter pulado o carnaval com aquela roupa. Acho que é porque, realmente, de balé, eu vestida de balé, eu me lembro. Eu dentro do salão, pulando no salão. Mas eu de galo, eu não me lembro pulando no salão. Minha mãe, quando inaugurou o parque infantil, que é o Benedito Miele, eu participei do desfile. E ela me fez uma roupa porque eu ia inaugurar a piscina, do parque infantil. Então eu ia escorregar e pular na piscina, no escorregador, tinha um escorregador. E ela me fez uma roupa porque ela me estimulou a ser vaidosa desse jeito, porque isso é desde pequena. Mesmo na hora de ser anjo, ela escolhia um tecido mais bonito, ela que bordava, ela que fazia, meus vestidos eram lindos. E nessa inauguração ela me fez um maiô por baixo, todo com elástico, franzido com elástico, e uma sainha por cima, porque eu ia ser baliza. E a sainha era branca, por cima era lisa, era vermelha. E por baixo ela tinha babadinho, tudo franzidinho, babadinho, tudo pequenininho assim, com friso vermelho, um frisinho vermelho em volta dos babados. Então quando eu virava a estrela, para virar a estrela, a piruleta que a gente falava, pirueta,
aparecia aqueles babadinhos. Então, eu virar estrela pra gente, a gente brincava virando estrela, ia apostando, virando estrela daqui da minha casa, até na padaria, porque minha mãe falava assim, vai buscar isso na padaria, a gente ia. Falava assim, vamos ver quem chega mais rápido virando pirueta, ia virando pirueta daqui até lá. Aí chegava cansada, minha mãe falava, o que foi? Fui virando pirueta. Ai, Elza Maria, gente, é isso que eu falo, eu vivi uma infância assim, e foi muito bom, né, João? É isso que eu falo. Hoje, eu trago tudo que eu tenho hoje, eu acho que eu trago muito isso da minha infância. Quando terminava os bailes, o pessoal saía do baile, ou a hora que fosse, eles sabiam que já iam encontrar pão na padaria. Então, eles já entravam direto pelo portão dos fundos e já iam, ô, seu Romeu, aí era conversa para lá, conversa para cá, como sempre. E quando tinha muita gente, ele não dava conta. Aí ele queria dar pão quentinho e ele mesmo passava manteiga e entregava. Então, quando tinha muita gente, juntava muita gente, e mandava a gente sentar nas escadas. E ali ele ia brincando, ia contando piada, falando besteira, porque coisa de italiano mesmo. Aí todo mundo ria e falava, ô, seu Romeu, larga do teu e pega do meu, aí vem a minha, aquela... E eu ficava junto, e ele tratava todo mundo igual. Aí ia trocando, porque um ia saindo, o outro ia chegando, outra turma ia chegando, e isso era a noite inteira, era assim, até a minha mãe acordar, porque ela tinha que descer e subir aquela escada, e ela acordava 2h30, 3 horas da manhã, para começar a trabalhar. Aí tinha que sair, porque tinha que levar pão lá para cima, porque 4h30, 5 horas já abria a padaria para começar a trabalhar. E era assim, então, além de ter alegria à noite, aí de dia a dona Elza fazia alegria também. Aí meu pai ficava um pouquinho para ela lá no balcão, para ela limpar a casa, para ela fazer alguma coisa lá dentro. Mas era uma alegria, mesmo os empregados trabalhavam tinha empregado que era considerado como se fosse da família. Não fazia diferença, sentava na mesma mesa, a gente comia na mesma mesa. E sempre foi assim. Minha mãe teve uma funcionária que trabalhou 20 anos com ela. Então ela levava os filhos, todos os filhos, para comer lá em casa. E eu lembro que eram 4, que um deles, inclusive, faleceu com 12 anos de idade. Ele começou a ter febre, aí mandou para Ribeirão. Até hoje nós não sabemos o que foi que aconteceu com o menino. Doutor Floriano, eu não sei se é outro médico, falava que tinha sido tétano. Mas foi um sofrimento para essa mãe e para nós também, porque o menino era um menino bonito, Donizete. E tanto é que o nego que faz doce, ele parou, mas ele sempre trabalhou em padaria. Ele era filho dessa funcionária da minha mãe, que ele aprendeu tudo com meu pai. Ele se tornou padeiro depois. O nego, inclusive, ele fazia os doces, muitos doces parecidos com o do meu pai. É que hoje em dia é tudo diferente. O ovo não usa na mesma quantidade que usava antes, porque eu lembro que meu pai comprava cartelas e cartelas de ovos para fazer doce. Então, punha ovo mesmo, punha manteiga mesmo, era feito como se faz em casa. Então, era diferente, tinha um movimento assim, era o dia inteiro gente lá na minha casa. Ele trabalhou 42 anos com padaria, 9 anos em São Paulo, 42 anos trabalhou na padaria. Ele se aposentou com 42 anos de serviço.
A minha mãe, porque ele se aposentou em 77 e faleceu em 83. Então ele ficou pouco tempo. Meu pai faleceu novo, faleceu com 66 anos. Ele era novo. Pelo que ele trabalhou, ele descansou muito pouco, ele precisava mais. Mas o meu filho chegou a conhecer ele. Ele ia pegar meu filho todo dia para passear. Saía com ele, depois de aposentado, saía com o meu filho, porque meu filho nasceu em 78, ele aposentou em 77. Ele ia todo dia. Aí, depois que o menino já estava pronto para sair, ele, 6, 7 meses, ele já pegava o menino e já saía para a rua, exibindo o neto, e tinha um orgulho bárbaro. Ele era um homem bom. Eu lembro o dia que ele era arteiro. Ele fazia umas bombas que fabricava em casa, que ele não deixava a gente ver para a gente não aprender. Ele fazia umas bombas amarradas num pano, que ele jogava na parede, fazia um estouro, e a gente adorava aquilo, que ele fazia aquilo. Essa é uma coisa que ele fazia, que eu lembro assim, mas a minha vida, as histórias que eu lembro do meu pai, ele trabalhando, fazendo doce no tacho, e eu ia lá ver ele fazendo doce. Eu não tenho uma história assim que eu possa te contar. Porque meu pai, ele tinha tantos amigos. Eu lembro uma vez o Silvio que contava para mim, que uma vez, eu sei, tudo que é engraçado, é tudo engraçado as histórias dele. O pessoal do Naime de São Paulo, quando vinha aí fim de semana, do seu Miguel Naime, a família, ia lá em casa buscar meu pai para ir na festa, para meu pai alegrar a festa, contar piada. Era assim, e todo mundo, ele ia para Ribeirão toda semana, porque ele tinha que comprar coisas, quando fim de ano, que ia fazer panetone, ele tinha que ir para Ribeirão e comprar tudo que precisava. E tinha a Casa Glória, era uma casa em Ribeirão, que ele ia fazer a compra, e eu ia junto, eu ia comprar sapato, ia para um lado, andava em Ribeirão sozinha. Ou eu ia com a Virgínia, a gente ia para Ribeirão, ele soltava a gente lá e ele ia fazer compra, ou às vezes levava a gente para fazer compra. E ele disse que um dia passeando em Ribeirão, ele viu um negão muito grandão, e ele era baixinho, ele era pequeno, meu pai não era um homem forte. E o negão passou, ele ia para a cadeia todo dia, se fosse hoje. Ele ia era bullying e gozação, chamou o negão de Mussum. E o Mussum, o negão correu atrás dele. Aí ele falou assim, pô, eu tô brincando. Aí o homem viu realmente que era o jeito dele. Aí ele já emendou a conversa e acabou, porque ele era terrível. Ele era alegre de natureza. Então ele fazia esse tipo de brincadeira. Ele mexia com gente que ele nunca tinha visto. Falou, qualquer dia, pai, você vai apanhar na rua. Não faz isso, pai. Aqui não faz o quê? Deixa eu fazer, eu sou assim. Às vezes ele era espontâneo também. Ele era uma pessoa que via uma morena bonita. Morena bonita, falava alto no meio da rua. Pai, tem gente que não gosta, pai. Que não gosta, quem não gosta quando a gente acha, olha os olhos daquela ali, ele via, ele era uma pessoa que ele percebia essas coisas, porque ele para fazer as receitas dele, ele não usava colher, não usava medida, não usava balança, era punhadinho daqui, punhado 3, punhado disso, 3 daquilo, ele quebrava o ovo com a maior facilidade, era assim, um expert. Ele era... Eu ficava assim, impressionada de ver a habilidade dele. Eu admirava ele também. Essa era uma das outras coisas que eu admirava nele. Ele fazia com amor. Ele, na hora de bater o ovo, ele tocava samba e ria e brincava, batia, fazia batuque. Batia o ovo e fazia batuque, tocando samba.
Então, isso tudo eu fui criado com essa alegria, com isso. Por isso que tem gente que fala, você gosta de festa. Eu gosto, não sei por que eu gosto, mas eu gosto. Hoje não, depois que minha mãe ficou doente, aí acabei me acostumando com a casa. A minha mãe era aquela brava, bondosa, que eu lembro que chegava gente, porque ela que via as contas da padaria, ela que mexia com dinheiro, ela que mexia com o banco, ela ficava com a chave da gaveta pendurada no pescoço, ela tinha assim uma preocupação com... E às vezes chegava gente assim, que na vitrine com vontade de comer doce, e não podia, se ela via que não podia comprar, ela dava. Você entendeu? Isso eu lembro muito bem. E ela, assim, ela era boa, mas também era brava. É coisa de italiano mesmo. E ela tratava todo mundo bem, mas ela também, quando ela tinha que brigar, se alguém ficasse que podia pagar e não pagava a conta, ela ia lá e brigava e cobrava e exigia. Ela era boa comerciante. Tudo anotado na caderneta. E quantas vezes que eu somei caderneta, isso eu ajudava ela. Acho que é por isso que eu sou boa até hoje em conta, porque eu ajudava a somar as cadernetas, dava um trabalhão, era umas pilhas de caderneta desse tamanho. Era umas pilhas de caderneta, e pagava, e tinha freguês que às vezes ela falava assim, eu não marquei fulano, eu não marquei ciclano, esqueci a caderneta, mas ela assim mesmo vendia, sabe? Ela tinha essa coisa boa. Eu quero um pão branco, eu quero um pão queimado, eu quero um pão torrado, eu não quero esse, me dá outro. Ela sempre teve paciência. Mas eu vejo minha mãe ali, e na minha infância, assim, ela costurava, ela que fazia minhas roupas, ela ficava meses fazendo minhas roupas. Ela bordava, era tudo de ceninha, tudo costuradinho, tudo bem. Eu lembro que ela engomava meus vestidos, eu saía com aqueles vestidos franzidos, lindo, bem passado, engomado, que me endurecia, o tecido endurecia aqui na cintura e me pinicava, e eu chorava que eu queria tirar o vestido. Ela nem ligava, já passa, porque o próprio suor do corpo, né, vai amolecendo aquela goma, e na verdade passava. E eu lembro que eu falava, eu não quero pôr, põe sim, vai sim, põe o vestido. E ela não deixava eu sentar embaixo da máquina de costura. Eu falava, mas por que, mãe, que eu não posso sentar embaixo aqui da máquina para brincar? Porque a tesoura pode cair em você, sabe? Ela tinha os cuidados dela. São coisas, isso são coisas que eu não esqueço. Agora, a minha mãe assim, ela não saía. Ela só trabalhava, ela ficou 20 anos na padaria trabalhando. Ela não saía, ela mal foi no meu casamento e no casamento do meu irmão. E olhe lá, não gostava muito, não. Agora sim, quando ela ainda não trabalhava na padaria, ela já saía mais. Eu lembro que eu tenho uma foto dela em 1954, que ela está com uma lança-perfume no carnaval dançando. Então eu já tinha 4 anos, agora acho que ela deixava a gente dormindo e ia, porque meu pai trabalhava. Então, mas eu acho que ela saía mais. Depois que foi para a padaria, aí não tem uma história, mas ela ajudava, você via que com amor. Nossa, se eu for comparar, eu vou passar assim, eu acho que falta atividade para os jovens. Eu acho que falta muita atividade. A vida muda, a gente tem que acompanhar, eu entendo. Mas aí veio a televisão, agora veio o celular, acabou. Não tem mais aquela atividade física.
Eu joguei vôlei, joguei basquete. Hoje não existe mais isso. Não tem ninguém que estimule esse lado dos jovens aqui na cidade. Por isso, o jovem não tem o que fazer, fica no celular mesmo. Ainda mais esses 2 anos de pandemia, né? A gente não. A mãe não deixa o filho de 11 anos sair na rua sozinho, a mãe não deixa o filho de 8 anos, não pode também. E a gente não, a gente tinha que se virar. Eu com 12 anos não ia para Ribeirão, andava sozinho em Ribeirão, 13, 14 anos, não ia sozinho, andava em Ribeirão. Podia. Ou a gente sabia se defender, o que é? Eu não sei se é isso. Se meu pai e minha mãe confiavam em mim, sabia que eu sabia me defender, que me ensinaram isso. Hoje a criança não sabe, eu acho que nem se defender mais. Tudo dá medo, tudo. A gente não tinha esse medo que o jovem, eu sei porque do meu neto, eu vejo pelo meu neto. Não sai, o meu netinho de 4 anos tem até medo de sair na porta. Porque mora no sítio, né? É isolado. Mas talvez se morasse na cidade seria diferente. Mas eu vejo que as mães, assim, é muita proteção. Acho que é muita proteção, acho que protege demais. A gente não tinha esse excesso de proteção. Eu não sabia o que era brincar dentro de casa. Eu não lembro de ter brincado com boneca. Não lembro de ter brincado com boneca. Eu tive boneca. Você entendeu? A gente não sabia, a gente viveu a natureza, a gente viveu livre, viveu fora. Hoje você não vê. Tanto é que você vê uma pessoa, meu neto que mora no sítio é diferente de uma pessoa que mora na cidade. Ali ele é livre, ali ele não precisa ter medo de nada. Aqui não. Aqui um jovem hoje, se um fala mais alto já tem medo, já fala briga, já tá assim. Não tem mais bailinha, só funk, só não tem, eles não procuram criar uma coisa diferente. Cadê as gincanas? Que outro dia, eu comentando, a gincana fazia surgir líderes, porque às vezes não era, o líder já nasce, né? Ele já nasce, só que hoje em dia não existe mais competição, é só futebol, eleição, futebol, aí que você vê o povo ressurgir, às vezes até das cinzas lá, tem gente que nunca aparece, de repente fala, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... O Palmeiras começa a ganhar, começa a aparecer. Não tem mais nas escolas, não tem mais liderança, né? O que é bom, o líder, ele vai para o outro lado. Ele vai para o lado ruim, vai para o lado das drogas. Acabou essas lideranças de se unirem e fazer alguma coisa. Antigamente não, antigamente tinha aquelas gincanas, a cidade inteira se unia. Era uma equipe, 3 equipes, era Bento Quirino, entrava Bento Quirino, aparecia aparecia novos artistas, novos atores, novos cantores. Você entendeu? Tanto pro lado da música como pro lado da liderança, pro lado artístico, pro lado tinha. Eu participei das gincanas daqui da cidade, que a gente endoidecia. Eu entrava de corpo e alma. Eu entrava, todo mundo era para competir, então vamos competir. Tem essa de perder, não, nós vamos ganhar, você entendeu? Sempre foi assim. Mas isso eu acho que tem a ver com a fase da nossa vida, com a fase da minha infância, da minha juventude, da vida que a gente levou. Hoje não tem mais isso. Você não vê mais. Eu não sei, eu acho que é da minha profissão, como cabeleireira. Porque foi aonde eu me doei muito, eu dei a minha vida, eu fiz e faço até hoje com amor.
Eu acho que foi, não sei. Eu acho que é isso, porque como professora, eu gostava do contato com os meus alunos, mas assim, não era aquilo que eu queria para mim, sempre foi. Tanto é que eu foi passando o tempo e eu fui voltando para o que eu era realmente. Tanto é que me despertou, veio assim, ó, eu vou abrir salão. Eu não sei como, comprei móvel usado. Aquela penteadeira foi minha penteadeira que eu comecei. Tinha uma cadeira que a pessoa sentava, um espelho. Foi ali que eu comecei, juntei dinheiro para comprar um secador. Foi ali que eu comecei e foi indo. E fui dando o que eu tinha, fui aprendendo, fui fazendo curso, fui para São Paulo fazer curso. Eu acho que devo ser lembrada como cabeleireira. E também meus blocos de carnavais, os blocos nas épocas boas de carnaval, gostei também, tudo isso que eu fiz. Tanto é que eu parei, porque depois que a minha mãe passou a precisar mais de mim, não que ela ficou doente, que ela precisou da minha presença mais constante, eu falei, eu vou ter que parar de fazer isso, porque quando eu entro de corpo e alma, e eu não posso. Então eu prefiro me afastar, porque se eu for entrar pela metade, eu não vou fazer nada. Você entendeu? Se eu for entrar só com a minha metade, eu não faço nada. Então, eu prefiro não fazer nada. Melhor eu ficar no meu lugar que eu estou. Ai, que são pro meu filho, que é o amor da minha vida, foi a alegria da minha vida. Meus netos lindos, maravilhosos, que eu sei que me amam, eu sinto que me amam. E que eu não sei quanto tempo ainda tenho para ficar perto deles, mas o momento que eu posso, eu dou tudo que eu tenho. Mas sobrava ainda, viu? Mesmo assim, eu acho que quando a gente ama, a gente cuida. E assim, eu falo, meu filho é um doce de pessoa, a gente não ele trabalha demais. Quando ele era, que eu podia aproveitar, eu que trabalhava demais. Agora eu que tenho mais idade, é ele que trabalha demais. Então tem isso na vida, né? Será que... Mas assim mesmo eu acho que vale a pena. Porque todo mundo reconhece o valor de todos. Mesmo, eu sei, mãe, que você trabalhou, eu sei, filho, que você trabalha, por isso que eu não precisa vir aqui, mas me liga, fala oi, ele me liga, a gente conversa. Eu também vou pouco lá, porque a hora que eu posso, tá descansando, a hora que eu posso, tá trabalhando e é isso. Então a vida é essa. A gente, que eles tenham todos um futuro brilhante, mesmo porque meu neto, eu brigo com ele, que ele não quer estudar. E eu falo para ele que o que me ajudou a ser mais feliz na minha profissão como cabeleireira foi a faculdade que eu fiz. Porque eu estudei estética, estudei harmonia, eu estudei tudo relacionado com a beleza. Estudei arquitetura, tudo é ligado com harmonia no bom sentido. Então eu falo para ele, estuda mais um pouco, ou estuda mais, vai procurar cursos sobre cavalo, eu imploro para ele fazer isso. Porque mesmo eu não sendo professora, meu diploma faria tudo de novo. Se fosse para falar assim, Elza Maria, você faria tudo de novo, João. Então, eu acho, por isso que a gente precisa, fala assim, foi bom você dar aula? Lógico que foi. Foi excelente, serviu, tudo serviu na minha vida. Foi bom fazer? Foi.
Foi isso que eu consegui ser uma melhor cabeleireira. Você entendeu? E além do dom que eu já tinha, eu consegui. Então, para os meus filhos e para os jovens, eu falo assim, ó, que é bom trabalhar. E sem trabalho você não consegue nada, porque eu trabalhei muito para conseguir o que eu tenho, que eu não tenho muito, mas tenho. Mas trabalhei muito para conseguir tudo isso. Eu acho que é o trabalho e a honestidade, é isso que é importante. Tá bom, João? O que mais? E você sabe que eu falo assim, ó, aquela música do Gonzaguinha, o que é? É a vida, é bonita e é bonita. É essa visão que eu tenho. A música do Gonzaguinha é a música que me faz eu enxergar o que é a minha vida mesmo, realmente. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, e cantar, e cantar, e cantar, e ser um eterno aprendiz. Essa música me define muito. Eu amo essa música. É isso, João. E na próxima quinta-feira, uma nova estação se desponta, a primavera está de volta, e que ela nos traga novas energias, inclusive para as nossas vidas. Estamos a 15 dias das eleições e o destino de nossas vidas e de nosso país depende de nós e em quem vamos colocar nestes cargos públicos. Pense nisso. E eu fico por aqui e até breve. Uma boa semana para todos.